Tudo bom? Bem-vindo. Bom te ter aqui, doutor. É um prazer estar aqui. Vamos lá, olha. Vamos lá, mulheres, meu Brasil. Quem tá querendo engravidar, quem tem dúvida, não sabe se passou do tempo, se vai conseguir, o momento é esse, hein? Existe idade certa para engravidar, hoje, dentro da medicina tão avançada, para fazer uma fertilização in vitro, ou mudou ali? A idade para fazer, não, você pode fazer com qualquer idade. Existe, talvez, uma idade mais assertiva. Qual é a idade assertiva? O ideal é não precisar da fertilização, né? O ideal é que as mulheres engravidem aí naturalmente e espontaneamente, e a gente sempre orienta antes dos 35 anos. Então, o que a gente recomenda muito é que a mulher congele seus óvulos, se ela quiser postergar os planos dela, o sonho, para que depois ela possa fazer, se for necessário, uma fertilização. Hoje em dia, no mundo, nasce uma criança por dia de mulheres com mais de 50 anos de fertilização. Normalmente, casos onde a gente usa óvulos doados, né, e aí a gente fertiliza com sêmen e coloca dentro do útero dessa mulher, ou com óvulos congelados anteriormente, e que ela deixou mais para frente. Então, os óvulos, a doação de óvulos hoje no Brasil, tem-se bastante ou não, doutor? Tem feito muito. A regulamentação que o governo autoriza por lei é a ovodoação compartilhada. Então, você faz um ciclo e doa metade dos óvulos para outra pessoa. Você não pode receber dinheiro para fazer isso, mas você pode receber um tratamento. Então, normalmente, as pessoas que recebem esses óvulos, elas pagam o tratamento da ovodoação. E aí, com isso, as duas pessoas conseguem realizar os sonhos, né? Quem não tem óvulo, consegue o óvulo, e quem realmente não tem a condição financeira para fazer, consegue fazer o tratamento. O tratamento que é caro. Doutor, e me diga uma coisa, qual é o tempo para vocês permitido assim? Tô casado, tenho uma vida sexual ativa e não consigo engravidar, que a mulher deve começar a se preocupar, o casal, na verdade, a procurar uma ajuda de um especialista? Eu costumo dividir isso em idade. Então, até os 36 anos, a gente segue aquela rotina do que é infertilidade, que é a dificuldade de engravidar por um período maior que um ano. Depois dos 36 anos, passados 6 meses, já é interessante procurar um especialista, que algo já não está ali acontecendo e você precisa de uma ajudinha. Às vezes é só uma regulação hormonal, não precisa ser um tratamento, nada muito específico. Prolactina alta, né? Uma prolactina alta, um hormônio baixo, uma progesterona baixa, uma síndrome anovulatória, ovário policístico, todas essas outras causas comuns. E a principal causa é a endometriose, né? A endometriose ainda é um grande vilão? É um grande vilão. Ela atrapalha não só uma gestação normal, como ela também atrapalha resultados de fertilização in vitro. Atrapalha também? Quem tem endometriose leve, moderada ou severa tem o mesmo resultado para a gravidez. Depende. Por exemplo, você está planejando a fazer uma fertilização in vitro. Você pode fazer o tratamento antes para... Antigamente a gente tratava todo mundo que tinha endometriose. A gente saía operando todo mundo. Hoje a gente esbarrou num problema, que é a reserva ovariana. Então toda vez que eu for operar alguém, eu vou acabar prejudicando e causando uma lesão nesse ovário, para tentar cuidar dele, né? Só que com isso eu posso diminuir a capacidade de produção de óvulos que esse ovário vai ter. E aí isso eu vou prejudicar depois, no futuro que ela quiser engravidar. Até quando a mulher tem óvulos? Consegue produzir óvulos bons? A gente costuma também falar até os 42, 43. Tem pessoas que vão a mais, né? Tem aqueles casos de gestação que a gente vê com 46, 48, 50 anos e não tem problema. Depois dos 43, o risco que você tem de ter alterações cromossômicas nesse bebê é muito grande. Alguns estudos mostram que 90% dos embriões que a gente produz após os 43 anos, a gente vai ter alteração cromossômica. 90%? 90%. Muito, né? Certo, tem perguntas para você. Diga, Levi. Olha, temos aqui a pergunta da Daiane Gomes. Ela fala o seguinte: quem tem o útero invertido consegue engravidar normalmente ou tem que fazer algum tratamento específico para isso? Consegue, não tem problema nenhum. O útero invertido, você na realidade, ou você tem, eu devia ter até trazido o molde, você tem o útero ou virado para frente ou ele vira para trás. São posições normais dentro da anatomia feminina. E aí, antigamente, se falava que o útero que era retrovertido ou invertido dificultava para engravidar. Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. Não, né? Não tem problema. E qual a diferença entre fertilização in vitro
e a inseminação artificial, para esclarecer as dúvidas? A inseminação artificial ela é um método de baixa complexidade. Então você induz ovulação, ao invés do casal ter relação sexual quando ele está no período ovulatório, você coleta o sêmen no laboratório, prepara esse sêmen e você injeta dentro do útero, você insemina, né? E aí você espera que o espermatozoide vai encontrar o óvulo ali dentro. A fertilização não, a fertilização a gente faz exatamente o que acontece na trompa. Você induz a ovulação, capta o óvulo, pega o sêmen e fertiliza diretamente, você injeta no óvulo o espermatozoide. E aí você vai ter um embrião em desenvolvimento. E aí você vai depois pegar esse embrião e colocar dentro do útero dessa mulher. E aí você tem certeza que ela, não que ela está grávida, mas que você pelo conseguiu colocou, né? Uma ovulação, a fertilização, teve embrião e colocou dentro do útero. Dali para frente, aí é só... essa parte mais misteriosa do dom da vida. E hoje no Brasil, quantos embriões é permitido em cada tentativa de fertilização? Também depende da idade. Até os 35 anos, 2 embriões para você colocar. Dos 36 aos 39, 3. E depois dos 39, você pode colocar até 4 ou mais. Permitiram? Tem agora mulheres, qual é o máximo, a idade máxima que pode fazer uma fertilização in vitro? Assim, não existe mais uma idade máxima. Eles tinham falado que não podem mais depois dos 45, né? 45 não, eles falaram até os 52, 53. Hoje em dia, assim, se a pessoa tem saúde, não tem tanto problema. Depois dos 50 anos, alguns colegas pedem que a gente faça alguma avaliação no Conselho Federal. Então você faz uma consulta no Conselho Regional de Medicina, eles têm um setor para avaliar cada caso e nesses casos você vai avaliar se o paciente tem condição de gerir. Tá certo. Diga, Levi. Doutor, hoje em dia as mulheres elas vêm, como se diz, deixando um pouco para depois a questão da gravidez. Bem para depois, né? Sim, porque tem muitas que a faculdade, a questão da estabilidade financeira, o casamento, aproveitar, curtir um pouquinho mais. A partir de que idade ou até que idade é confortável, é mais saudável os óvulos para ela poder fazer o congelamento para poder utilizar depois? E se existe algum período que eles possam ficar lá para depois ser utilizados? Quanto mais cedo você congelar esses óvulos, melhor. A gente costuma brincar, os médicos de reprodução, é exatamente o seguinte: bom, se antes dos 30 anos congela seus óvulos e vai fazer seus planos. Se você um dia não conseguir, você usa aqueles óvulos para você. Então não tem uma idade limítrofe. A gente vê muito paciente chegar no consultório, numa idade de 37, 38, às vezes até 39, que já estavam no plano de engravidar, mas de repente alguma coisa aconteceu com o relacionamento. E aí até ela ter um novo parceiro, até ela conseguir engravidar, isso dura 2, 3 anos. Então ela não tem esse tempo. E aí elas chegam com essa questão: doutor, eu não tenho mais tempo. E aí vamos congelar, tempo tem. Não é porque também vai chegar nos 40 anos e não vai engravidar, não é isso. Eu tive uma com 40. Mas a gente tem. Outra coisa que é importante, a sua pergunta foi muito legal, é que existe uma falsa interpretação dessa coisa da idade. Então, eu vou tentar engravidar. Se eu não conseguir, com 40 anos eu faço a minha fertilização in vitro. É aí que é o equívoco. Com 40 anos você faz, mas com óvulos de mais cedo. Porque a taxa de sucesso de gravidez ela vai ser totalmente dependente da idade do óvulo da mulher. Então, quanto mais cedo você tiver o óvulo, mais chance de sucesso você vai ter para engravidar. E quando você precisa de doação de óvulo, você quer engravidar, tem o banco? Então, hoje em dia tem alguns lugares que trabalham com banco, tem lugares que trabalham com a doação compartilhada, e tem algumas outras clínicas que levam doadoras. Elas não podem doar diretamente para aquela pessoa em troca de óvulos doados. Então, você consegue remanejar e ter esses óvulos doados. Complicado aqui no Brasil, né? Todo mundo deveria doar mais, né? Até que aqui é mais fácil. Mas difícil, né, a doação? Difícil, mas é difícil doar porque você trabalha com uma taxa de gravidez baixa e onde você precisa de uma quantidade de embriões maiores. Então é difícil você doar. Eu doei. Que bom. Quando eu fazia tratamento, e para 3 e 2 conseguiram. Que ótimo. Doar. Diga, underline. 2 perguntas. Uma da Janaína, que ela pergunta sobre a questão de estímulos via hormônios. E a outra, como você falou ali, que muitas vezes a mulher, ela guarda o óvulo para poder utilizar depois, só que às vezes o relacionamento acaba tudo mais. Acontece casos de... Briga?
De briga? Não vai poder engravidar. Não, de produção independente, Sim, de mulheres mas tem. também. Hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão escolhendo esse caminho da produção independente. Então, ela estava com um parceiro, não deu certo, e ela tem o sonho de ser mãe. E ela não... Mas e aí, doutor, só uma curiosidade, dentro do que o Levi, ele está curioso, eu entendi. Por exemplo, eu congelei o embrião do meu antigo parceiro, separei tudo, mas agora eu posso usar? Não, então aí a gente está confundindo o óvulo com o embrião. Eu acho que mais essa Quando você congela óvulo, você pega esse óvulo... É só seu. Eu quero fazer produção independente. Eu pego um sêmen de doador e aí eu fertilizo e coloco no meu útero. E os embriões? O problema é esse. É na hora que você tem um embrião formado com o parceiro e rachou. Aí na hora que você fez esses embriões, você tem um contrato definindo tudo que vai acontecer se um deles separar, se o casal Não vai deixar. tiver falecimento de alguém, para quem que fica, se pode usar, se não pode usar, e aí cada casal define para onde vai esses embriões. Você não pode descartar embrião. Isso é proibido por lei. Você não pode Mas você jogar pode, fora. ou tem que ser em comum acordo, né? Se separar, se quiser usar também, sem autorização aí, não só pode. se alguém autorizar. É que isso dá um problema, né? Imagina você separa, já tá brigando vai lá, antes. aí você tem um filho, depois você cobra pensão faz o DNA e daquele parceiro. Ixi, dá uma briga na justiça. Complicado, viu, gente? Isso é complexo. Tem mais dúvidas aí? E agora aquela pergunta da Janaína, que ela perguntou sobre a questão hormonal. Como que vocês fazem esse estímulo para a mulher que está com certa dificuldade depois dos 35 praticamente? Existem vários tipos de você fazer isso, mas tem remédio, por exemplo, via oral, que você faz o estímulo central, o seu corpo produzir esse hormônio, e tem aquelas injeções tão conhecidas que você já dá o hormônio. Então você dá o hormônio, uma parte das vezes LH e FSH, e o HMG, são hormônios específicos. O FSH em especial, ele é o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular a produção do óvulo. E o LH é o luteinizante, onde você vai também estimular a ovulação. E aí tem mais algumas coisas que a gente faz É complicado, hein? para atingir aí a ovulação e ter óvulos maduros. Quais as novidades, então, nos dois tratamentos hoje? A inseminação não tem tanta novidade. Eu acho que a inseminação, por ser um método de mais baixa complexidade, ela é bem tranquila. A fertilização tem bastante coisa, todos os dias saem coisas novas. Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que pouca gente sabe, é que hoje em dia você consegue, por exemplo, fazer estudo genético desse embrião antes de você colocá-lo no útero. Sim. Então, onde você tem, por exemplo, pacientes com mais idade, ou se você já sabe de alguma doença que você tenha, já analisa, você já consegue fazer essa análise e você não transfere um embrião doente. Então, acho isso assim... Fantástico. Ainda muita gente discute a utilidade disso, mas... Não, eu acho perfeito. Tem trabalhos americanos que fazem isso em todas as mulheres. Mas é maravilhoso. E aí eles têm uma taxa de gravidez muito maior do que quando você não transfere embrião normal. Porque dificilmente o embrião que não é normal, ele se implanta. Se implanta aqueles que têm alterações mais leves, né? E que são síndromes cromossômicas que são compatíveis com a vida e que não é nenhum problema. Mas é muito melhor isso, pelo amor de Deus, é avanço, é medicina. Agora, uma curiosidade, quanto em quanto tempo, por exemplo, fiz uma tentativa, agora deu errado, daqui quanto tempo eu posso fazer novamente por causa da grande dose de hormônios que é utilizado na fertilização? Não tem nenhuma... Aí vai muito de cada médico, mas se você não tem nenhuma barreira impeditiva para você fazer um novo tratamento. Eu costumo dar, em média, de 1 a 2 meses de pausa de um ciclo para o outro, para que você diminua a quantidade de hormônio no corpo e você consiga Por quanto tempo a gente consegue eliminar esses hormônios do corpo? Na realidade, esses hormônios têm um turnover muito rápido. Em uma semana eles já foram embora do seu corpo. Mas você sabe que os outros efeitos, o inchaço, tem gente que fala que não ganha peso, mas ganha um pouquinho de peso, inevitável, né? Um hormônio de crescimento, então faz um pouco isso. Então, assim, não tem essa obrigatoriedade de você fazer o bloqueio, mas eu normalmente espero 1 a 2 meses para fazer um novo tratamento. Quando você transfere um embrião, por exemplo, num ciclo artificial, o que você faz? Você prepara o endométrio, você não vai induzir a ovulação. Você só prepara o endométrio, descongela o embrião e coloca dentro do útero, a dose de hormônio é muito mais tranquila. Então você pode fazer no mês seguinte uma nova tentativa que não tem nenhum problema. Mas se não deu certo, normalmente eu faço o quê? Vamos investigar alguma coisa e vamos fazer alguma coisa diferente. Certo. Maravilhoso. Onde nós encontramos você, as redes sociais? Está no Ginecologia Luba,
no Instagram, no Facebook também, e o site é o www.ginecologialuba.com.br. Obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer. Volta sempre. Sempre, pode chamar que eu venho. Combinadíssimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show. Libera o som, DJ!